Fala moçada, voltamos para mais uma aulinha com o professor Tiago Andrade, circunferência parte 2. Bom, vou projetar aqui os slides que nós usamos no primeiro pedacinho da aula, para a gente fazer uma recordação rapidinho e vamos seguir o conteúdo com as aplicações das relações métricas. Bom, queridos, você já está vendo aí a tela, este espetáculo de homem apresentando para você assuntos de circunferência e círculo. Bom, queridos, na primeira aulinha nós vimos que a circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos que equidistam do centro. Então, aqui nós mostramos aqui uma circunferência, que é essa linha, onde qualquer ponto A da linha vai estar a uma mesma distância R do centro. Lembrando que esse R é o raio da circunferência. Conceituamos também que o círculo, por sua vez, é a região interna limitada por essa circunferência. Então, a circunferência é a linha, o círculo é a região interna. A gente pode falar que a linha mais a região interna é o círculo de modo geral, né? Estudamos aqui os principais elementos, que é o raio, o diâmetro, a corda, o arco e a flecha. Lembrando que o diâmetro é uma corda da circunferência que passa pelo centro. Ela é chamada de maior corda da circunferência. A corda, né, vai ser a distância entre dois pontos da circunferência, um segmento de reta que une dois pontos da circunferência, e esses dois pontos, né, formado aqui pela corda, vão limitar também um arco aqui. E o ponto médio da corda ligado ao ponto médio do arco é o que nós chamamos de flecha. Lembrando que essa flecha também pode ser colocada como segmento perpendicular lá no ponto médio da corda. Beleza, queridos? Posteriormente, aprendemos comprimento e área. Comprimento dado por 2πr e área por πr ao quadrado. Lembrando que você só substitui o π se o exercício pedir. Essa parte é interessante. Π tem que pedir, senão vai deixar em função de π. Beleza? Bom, e aí o último pedacinho da aula foi os ângulos na circunferência, que nós também vamos lembrar aqui de forma bem objetiva. Ângulo no centro é igual à medida do arco, ângulo na linha, metade da medida do arco. Então, ângulo no centro igual ao arco, ângulo na linha, metade do arco. Ângulo dentro da circunferência, soma e divide por 2. Ângulo fora da circunferência, subtrai e divide por 2. Então, ângulo dentro, soma e divide por 2. Ângulo fora, subtrai e divide por 2. E, por último, nós vimos as relações métricas do círculo. Relações entre secantes internas e externas é PA, PB, PC, PD. Mesma coisa na externa, PA, PB, PC, PD. Porém, tem que lembrar que PA e PB é o produto na mesma corda, PC e PD é o produto de segmentos na mesma corda. No segundo caso, PA é o segmento externo, PB é o segmento todo. Então, fica o externo vezes o todo, vai ser igual ao externo vezes o todo. A aplicação, né, das duas secantes, lá na tangente e na secante, seria que PT vezes PT é PA vezes PB, ou PT ao quadrado PA vezes PB, e aplicação de duas tangentes, então, é que PA vai ser igual a PB. Essas são as relações métricas no círculo, as relações métricas na circunferência. Claro e evidente que, a partir de agora, eu preciso fazer duas observações importantes desse conteúdo, que é a condição de um quadrilátero estar inscrito e a condição de um quadrilátero estar circunscrito a uma circunferência. Uma se diz respeito às relações métricas e a outra se diz respeito às relações angulares, que vamos começar a ver a partir de agora na segunda parte da nossa aula. Queridos, bom, a principal aplicação de relações métricas e relações angulares são essas duas observações aqui. São as mais importantes. Tem outras que a gente pode comentar apenas dentro do exercício. Querido, quando que um quadrilátero é circunscritível ou quando que um quadrilátero é circunscrito a uma circunferência? Lembrando que quadrilátero circunscrito, ele está do lado de fora. Circunscrito, circunscreve. Então, ele está do lado de fora de uma circunferência. Um quadrilátero só vai ser circunscrito a um círculo se e somente se a soma de dois lados opostos for igual à soma dos outros dois lados. Tiago, como assim, querido? Vamos colocar aqui um nome. Vamos dizer aqui, hipotético, que aqui eu tenho o lado Azinho, que aqui eu tenho o lado Bzinho, que aqui eu tenho o lado Czinho e que aqui eu tenho o lado o quê? Dzinho. É óbvio
que isso aqui só vai ser possível, ou seja, só é possível ter um quadrilátero do lado de fora circunscrito a um círculo se a soma de lados opostos forem iguais. Ou seja, se eu admitir que o lado A mais o lado C vai ser igual à soma do lado B com o lado D. Ou seja, se o lado B mais D for igual à soma dos lados A mais C. Essa é a condição que eu preciso, que a soma dos lados opostos sejam iguais. Então, a soma de dois lados opostos é igual à soma dos outros dois lados. Tiago, por que isso aqui é possível? Bom, vamos aplicar aqui, então, uma noçãozinha para você entender o porquê que isso aqui é possível. É lindo o raciocínio e você tem que saber isso aqui. Querido, só para garantir aqui o seu raciocínio, olha só. Vamos imaginar que do ponto A até aqui. Espera aí que travou aqui o programa. Pronto. Do A até esse pontinho de tangência vai ser igual do A até esse pontinho de tangência aqui. Por quê? Porque são segmentos tangentes. Segmentos tangentes são iguais. Correto? Vamos pegar aqui uma outra cor. Do ponto D até esse ponto de tangência aqui é igual do ponto D até esse ponto de tangência aqui. Por quê? Porque são segmentos tangentes. Segmentos tangentes têm que ser o quê? Iguais. Isso vale para todos os lados. Então, por exemplo, desse pontinho de tangência aqui até o C é igual do ponto C até esse pontinho de tangência aqui. Porque retas tangentes são o quê? Iguais. E idem para o último pedacinho. Do ponto de tangência até o B vai ser igual do B até o ponto de tangência aqui. Então, repara que a soma de lados opostos vai ser iguais devido a essa combinação. Então, por exemplo, aqui, ó, se você der uma analisada, se eu somar esse primeiro lado aqui é vermelho mais azul. E se eu somar o lado oposto é pretinho mais roxinho. Então, fica vermelho, azul, roxinho, pretinho. Idem se eu somar os outros dois lados opostos, vermelho, preto, azul, roxinho, ou seja, vermelho mais azul, roxinho mais pretinho. Se equivalem. Por isso que a soma dos lados opostos vai ser o quê? Iguais. Então, todo quadrilátero admite uma circunferência dentro? Só vai admitir uma circunferência dentro do quadrilátero, ele só vai ser circunscrito a uma circunferência se a soma dos lados opostos forem iguais à soma dos outros dois. Beleza? Essa informação ela é muito importante para a gente e a gente precisa interpretar. Isso aqui é uma consequência das relações métricas no círculo. Querido, a segunda informação que para a gente também é muito importante é quando que um quadrilátero vai ser inscrito numa circunferência ou inscritível a uma circunferência. Se o quadrilátero é inscrito, ele está dentro do círculo, né? Quadrilátero inscritível, ele vai estar dentro do círculo. Querido, um quadrilátero só vai poder ser colocado dentro de um círculo se os ângulos opostos forem suplementares. Ou seja, olha, se o ângulozinho A mais o ângulozinho C for 180. Por consequência, óbvio que aí o meu ângulozinho D mais o meu ângulozinho B também vai ser o quê? 180. Só vai ser possível se os ângulos opostos forem o quê? Suplementares. Tiago, o que me garante isso? Por que eu posso afirmar que isso aqui de fato vai ocorrer? Querido, eu só posso afirmar isso devido às relações angulares. Porque esse ângulo aqui, ó, o Azinho, ele é um ângulo da linha, né? Então, ele é um ângulo que corresponde à metade do arco. Então, ele é a metade de BD. Olha lá, o arco BD. Assim como esse C aqui, ele vai ser a metade de DB, que é o outro lado. Então, esse arco mais esse arco é 360 graus. Como eu estou somando a metade dos dois, a metade de 360 vai dar 180. Então, quer dizer que o ângulozinho A mais o ângulozinho C tem que ser 180. Isso vale para o ângulozinho B mais o ângulozinho D. Então, relações angulares me dá essa condição aí de quadrilátero inscrito na circunferência que a gente tem que memorizar, que a gente tem que tentar visualizar de forma mais rápida, para não ficar dando muito murro em ponto de faca lá na hora da prova. Beleza?
Dica do Thiago, importante, guarde isso aí, senhores. Beleza? Bom, queridos, nós vamos começar agora nossas aplicações. No slide tem 8 exercícios, devemos conseguir fazer uns 5 aqui na aula. O restante você tenta em casa. Beleza? Queridos, exercício number 1 de aplicação básica diz o seguinte: determinar o perímetro e a área de um círculo de raio 7 metros. Opa, observa que ele me deu o raio 7 metros. Ele quer o perímetro e a área. Perímetro do círculo é a mesma coisa que comprimento do círculo. Então, para calcular, né, o comprimento, o perímetro, eu tenho que lembrar que o comprimento ele é 2πr. Como o raio é 7, vai ser 2π vezes 7, e 2 vezes 7 vai me dar 14π. Então, o comprimento, ou seja, o perímetro, vai ser de 14π metros. Tiago, e a área? Queridos, a área é calculada por πr ao quadrado. Como o raio é 7, vai ser π vezes 7 ao quadrado, então a área vai ser de 49π metros quadrados. Ai, professor, será que cai assim lá no Enem? É fácil? Cai, é assim que cai. Agora, eu te dei o raio, isso torna o exercício muito objetivo. Perímetro, 2πr. Área, πr ao quadrado. A gente só tem que entender o que é cada uma dessas fórmulas. O que é comprimento, o que é perímetro, que é a mesma coisa, o que é área, se quem tem área é o círculo ou a circunferência, que é a mesma coisa, depende de onde eu estou colocando essa circunferência, ela pode limitar uma área. Né? Então, a gente tem que saber as aplicações de comprimento, perímetro, e de áreas para circunferência e círculo. Beleza? Exercício número 2 na tela. Determinar o diâmetro e a área de um círculo, cujo perímetro é 36π centímetros. Ou seja, ainda estamos nas aplicações. Eu não estou tendo que inventar moda. Eu estou tendo que aplicar a fórmula. Querido, eu tenho que o perímetro mede 36π. O Thiago não acabou de falar que perímetro e comprimento da circunferência é a mesma coisa? Perímetro, lá no polígono, é a soma dos lados. O comprimento é a soma dos lados da circunferência. Infinitos lados, é aquela linha, né, da circunferência. Então, comprimento e perímetro no círculo é a mesma coisa. Querido, se o perímetro é 36π, eu estou falando que o comprimento é 36π. Mas o comprimento não é 2πr? Então, eu vou falar que 36π é igual a 2πr. Repara que eu posso cortar o π com π. Então, aqui, olha, se eu corto o π com esse π, eu vou chegar aqui, 36 é igual a 2r. Opa, 2r é o meu diâmetro. Não é isso? O diâmetro não é o dobro do raio? A pergunta era qual o valor do diâmetro. Olha lá, o diâmetro. Então, o diâmetro vai ser 2r, que vai ser 36 centímetros. É óbvio que se 2r é 36, o raio é igual a 18 centímetros. Essa informação também a gente consegue calcular de forma bem objetiva. Agora, por que eu calculei o raio? Porque além do diâmetro, eu pedi também quem? A área. E a área vai ser πr elevado ao quadrado. Então, vai ser π vezes o raio, que está aqui, ó, que vale 18, né? Então, vai ser π vezes 18 ao quadrado. E 18 ao quadrado dá 324. Chegamos que a área, então, dessa circunferência vai ser de 324π centímetros quadrados. Fácil assim, simples assim. Estamos apenas aplicando o comprimento e a área de circunferência. Eu tenho que apenas saber quando, como e onde eu devo aplicar as formulinhas. Repara que todas as respostas até agora eu deixei em função do π. Eu não substituí o π. Por quê? Porque a gente só substitui o π se o exercício pedir. Isso é muito importante. Exercício número 3, na sua tela. Esse já é interessante. Esse já precisa de uma interpretação, de uma análise sua. Querido, determine quantas voltas por segundo deve dar cada roda de um automóvel na velocidade linear constante de 31,4 metros por segundo, sabendo que o raio de cada roda é 25 centímetros e que a roda não desliza durante a rolagem. Adotar π igual a 3,14. Opa, eu pedi para você considerar isso. Queridos, para quem é bom em física,
né? Esse exercício a gente poderia usar a formulinha de velocidade angular, né? A gente poderia usar aquelas relações, velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio. Mas a velocidade angular é 2π vezes a frequência. Então a velocidade escalar vai ser 2πf vezes o raio. E ser feliz. Aqui eu vou usar puramente a matemática. A aula é de matemática, não de física. Mas você pode usar a física também. Ela ajuda. Tá bom? Então qual que é o raciocínio do exercício? Querido, primeiro, a velocidade não é 31,4 metros por segundo, o raio está em centímetro. Então, eu vou passar isso para centímetro. 31,4 metros é 3.140 centímetros. Então, a velocidade vai ser de 3.140 centímetros por segundo. Essa é a velocidade. Agora, o raio da roda não é 25 centímetros? Quando a roda gira uma vez, ou seja, quando ela faz um movimento completo, ela deslocou o comprimento. Então, o comprimento da roda é 2πr. Então, vai ficar 2 vezes 3,14, que ele mandou considerar o π 3,14, vezes o raio, que é 25. Então, vai ficar 2 vezes 25, 50. Então, vai ficar 50 vezes 3,14 centímetros. Repara que eu não fiz a conta só para simplificar lá no final. Mas se você quiser fazer 314 vezes 50, me daria 157 centímetros. Não importa se você fazer a conta ou não. Agora, o que é importante eu entender e as pessoas às vezes, né, dão uma viajada nisso? Querido, a distância que o automóvel vai percorrer vai ser o comprimento da roda vezes o número de voltas. Porque a cada uma volta, a distância que ele percorre é o próprio comprimento. Então, se a roda deu dois giros, né, 2 voltas completas, vai ser 2 vezes o comprimento. Então, quer dizer que, nas entrelinhas, olha para mim, o número de voltas vai ser o quê? A distância dividido pelo comprimento. Ou a distância vai ser o número de voltas vezes o comprimento. Não importa se você fazer a leitura, né, do produto ou na divisão. Então, o número de voltas é a distância percorrida dividido pelo comprimento. Qual é a distância percorrida em 1 segundo? Em 1 segundo, ele não percorre 3.140 centímetros por segundo? Então, o número de voltas vai ser 3.140 dividido pelo comprimento. Mas o comprimento é 50 vezes 3,14. Aí, o que eu fiz? Cortei esse zero com zero, ficou 314 por 3,14, que me dá 100, correto? E 100 dividido por 5 vai me dar 20. Fiz as continhas aqui, deixei indicado aqui o que a gente fez. Evidente que 100 dividido por 5 vai me dar 20 voltas por segundo. Repito, se você tem dificuldade, vamos tentar entender então. Olha para cá. A distância que o automóvel vai percorrer vai ser o número de voltas vezes o comprimento. Ou o comprimento vezes o número de voltas. Se a roda gira uma vez, comprimento. Se a roda gira 2 vezes o comprimento. Se a roda gira 3 vezes o comprimento. Beleza? E assim por diante. Então, o número de voltas vai ser a distância percorrida dividido pelo comprimento. Noção intuitiva aí que a física usa e melhora. Coloca uma formulinha mais rapidinha. Tem gente que calcula isso aqui, ó. Velocidade vai ser a velocidade angular, que é 2π vezes f, onde o f é a frequência, né? Vezes o raio. E aí você tem a velocidade, você tem o π, você tem a frequência e você tem o raio. Beleza? É isso que ele quer saber, o número de voltas por segundo, ou seja, a frequência. Beleza, queridos? Tranquilo? Pode usar a física se você se sentir mais confortável. Porém, essa visualização ela é muito importante para a gente e pode aparecer no seu Enem. Então, guarda o exercício, vê se tem dúvida, tenta refazer sozinho, porque é simples. Mas a gente precisa compreender o porquê que pode ser feito dessa forma. Beleza? Exercício número 4 para você. E esse liga o seu cérebro. Liga o seu sinal de Wi-Fi, porque vai cair na prova do seu Enem. Acompanha comigo. Os raios das rodas traseiras de um trator medem 75 centímetros e dão 30 voltas, ao mesmo tempo em que as rodas dianteiras dão 90 voltas. O raio de cada uma das rodas dianteiras é 20 centímetros, 30 centímetros,
25 centímetros, 15 centímetros e 22 centímetros. Bom, eu não coloquei aqui, mas se você já viu um trator na sua vida, você vai perceber que as rodas traseiras geralmente são grandes e que as rodas dianteiras são pequenininhas. Porém, o trator está deslocando a mesma distância, correto? Mas o que está acontecendo? Para deslocar a mesma distância, a roda que é menor gira mais. Em contrapartida, para deslocar a mesma distância, a roda de trás, que é a grandona, ela vai girar o quê? Menos. Ou seja, quanto menor a roda, mais ela gira. Quanto maior a roda, menos voltas ela vai dar. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Você poderia fazer por uma regra de 3. Porém, a aula não é de regra de 3, é apenas de circunferência e círculo. Então, eu vou usar exclusivamente conceitos de circunferência e círculo para você. O importante é que você entenda que eu tenho duas rodas. A roda traseira, raio 75 centímetros. E ela vai me dar 30 voltas. O raio da dianteira eu quero descobrir, porém eu sei que ela vai me dar 90 voltas. Poderia fazer uma regra de 3, só lembrando que é inversamente proporcional, né? Então não basta sair por aí multiplicando por zero. Mas o conceito geométrico é esse aqui, olha para cá. A distância percorrida pela roda traseira vai ser igual à distância percorrida pela roda o quê? Dianteira. Mas qual é a distância percorrida? Vai ser o número de voltas vezes o comprimento. Então, o número de voltas vezes o comprimento da traseira vai ser igual ao número de voltas vezes o comprimento da dianteira. Olha como é fácil. A traseira deu 30 voltas. Então, vai ficar 30 vezes 2πr, onde o raio é o raio de 75 aqui da grandona. Enquanto que a pequenininha vai me dar 90 voltas. Então, vai ficar 90 vezes o comprimento da pequenininha, que é 2πr. Evidente que esse 2π com esse 2π eu posso cortar. Correto? E esse Rzão eu conheço, ele é 75. E 30 por 90 também simplifica, que vai dar 3. Então, eu vou chegar aqui, Rzão vai ser 3Rzinho. Se o Rzão é 75, eu estou chegando que 75 é igual a 3Rzinho, Rzinho vai ser igual a 25 centímetros. O nosso gabarito vai ser a alternativa letra C de carneirinho. Simples assim, objetivo assim. Agora, lembro, pode ser feito também por regra de 3, lembrando que o raio vai ser inversamente proporcional ao número de voltas. Porque quanto maior o raio, menos voltas ela vai dar. Quanto menor for o raio, mais voltas ela vai dar. Por isso que é um exercício importante e pode ser feito também por regra de 3. Sinta-se à vontade e tente também fazer dessa forma. Beleza? Queridos, quinto exercício da nossa aula diz o seguinte: numa circunferência na qual está inscrito um quadrado de lado 10 centímetros, o comprimento em centímetros de um arco dessa circunferência, medindo 120 graus, é... Querido, então nós temos uma circunferência na qual nós temos um quadrado inscrito. Ou seja, o quadrado está dentro da minha circunferência. Agora, eu sei que o quadrado tem lado 10 centímetros. Então, qual é o comprimento de um arco? O arco é parte da circunferência, né? Que mede 120 graus. Bom, vamos ao exercício. Primeira coisa importante é a gente entender que aqui eu tenho uma circunferência, né? Desenhei aqui porcamente, mas dá para você entender. E que dentro da circunferência eu tenho um quadrado. Só que qual é a condição? Que o quadrado tem lado 10 centímetros, que está aqui. Agora, o que é importante a gente perceber? Queridos, é muito importante a gente perceber que nessa situação aqui, a distância desse vértice até esse vértice aqui, ó, seria o diâmetro do círculo. Se é o diâmetro do círculo, ele vale 2R. E, ao mesmo tempo, isso aqui é a diagonal do quadrado. Lá no capítulo de áreas, lá no capítulo de quadriláteros, o Tiago deve ter mencionado para você a importância da diagonal de um quadrado, onde nós falamos que a diagonal de um quadrado é dado por L raiz de 2. Ou seja, olha para mim, eu estou falando que 2R, que é o diâmetro, é igual à diagonal do quadrado. Porém, a diagonal do quadrado vale L raiz de 2. Então, eu estou falando que 2R é igual a L raiz de 2.
Como o lado vale 10, eu estou falando que 2R é igual a 10 raiz de 2. Dividindo por 2, eu estou chegando que o raio vale 5 raiz de 2. Opa, primeira coisa que eu achei foi o raio. Poderia ter aplicado um teorema de Pitágoras aqui, ó. 2R ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado e acharia o mesmo valor do raio. Como eu já tenho o raio, eu posso calcular o comprimento da circunferência inteira. Qual que é a circunferência inteira? Tudo. Seria 2πr. Então, o comprimento da circunferência toda seria 2πr. Então, seria 2π vezes 5 raiz de 2. Então, estou chegando que o comprimento da circunferência inteira vai ser 10π raiz de 2 centímetros. Porém, todavia, entretanto, eu quero apenas um arco de 120 graus. Então, para isso, eu tenho que entender uma coisa. Eu preciso entender que a minha circunferência tem 360 graus. Porém, eu vou pegar 360 graus e vou dividir por um arco de 120 graus. E isso vai me dar o quê? 3. Ou seja, querido, vê se você entende aqui. Quer dizer que o arco que a gente está procurando, que é um arco de 120 graus, ele corresponde a 1/3 da circunferência. Então, por isso que eu vou pegar esse comprimento e vou dividir por 3. Então, o arco de 120 graus vai ter o comprimento de 10π raiz de 2 dividido por 3, porque 120 corresponde a 1/3 da minha circunferência. Por isso que eu peguei o comprimento, 10π raiz de 2, e dividi por 3. Resposta, o arco de 120 graus terá, então, 10/3 de π raiz de 2 centímetros. Simples assim, fácil assim, porém a gente tem que prestar atenção, tomar cuidado nesses detalhezinhos, senão a gente vai começar a errar coisas bobas e a gente não pode errar coisas bobas. Beleza? Queridos, vou pular aqui um exercício, nós estamos no exercício 5, se eu não estiver equivocado, né? Deixa eu só carregar aqui. Beleza. Vamos agora ao exercício 7 e o exercício 8 para a gente finalizar. Estou pulando um exercício. O exercício número 7 está assim. Nas figuras abaixo, os pontos A, B, C e D pertencem à circunferência. Sabendo que PA é igual a 6, PB é igual a 8 e que PD é 12, determine a medida do segmento PC. E aqui está o nosso desenho. Queridos, eu vou usar aqui o nosso lápis para colocar os dados para a gente. Agora, preciso que, ao colocar esses dados, a gente entenda o que a gente está fazendo, né? Então, vamos entender aqui, olha, ele me deu A, B, C e D, são pontos da minha circunferência lambda. PA vale 6. Se o PA vale 6, esse pedacinho aqui é 6. PB vale 8. PB, esse pedacinho aqui, ó, ele vale 8. Correto? PD vale 12. PD é o lado de cá, ó, vale 12. Tranquilo? E eu quero saber a medida do segmento PC. O que a gente não pode errar nesse tipo de exercício, eu vou repetir, a gente não pode errar, é que tem que ser produtos de segmento na mesma corda. Por isso que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer que 6 vezes x, deixa eu só apontar para você aqui, ó, que 6 vezes x vai ser igual a 12 vezes 8, porque é produtos de segmento na mesma corda. Então, você tem que fazer que é 6 vezes x, olha lá, 6 vezes x. Vai ser igual a 8 vezes 12, 8 vezes 12. Então, vai ficar 6x é igual a 96. Dividindo 96 por 6, o x é igual a quanto? 16. Repara que eu não escrevi aquilo que o Tiago ficou cantando lá na primeira aula. PA, PB, PC, PD. PA, PB, PC, PD. Porque a relação não é PA, PB, PC, PD. Porque se fosse PA vezes PB, já seria 6 vezes 8, que é 48. E se fosse C, PC vezes PD, seria 12 vezes x. 12x igual a 48, ia me levar que o x é igual a 4. Opa, teria errado. Por quê? Porque a relação não importa a ordem PA, PB, PC, PD. Importa que é o produto de segmentos na mesma corda. Por isso que vai ser PA vezes PC igual a PB vezes PD. Sacou?
Percebeu a diferença? Então não adianta a gente sair por aí decorando coisas que não têm fundamento. Eu preciso decorar coisas que nunca vão falhar. Então guarde, produto de segmentos na mesma corda vai ser igual ao produto de segmentos na outra corda. Idem para o nosso último exercício deste conteúdo hoje. Exercício número 8. Na figura abaixo, os pontos A, B, C e D pertencem novamente à circunferência lambda. Porém, PA é 6, AB vale 8, CD vale 5. Determine a medida do segmento PD. Eis que surge para ti o nosso desenho. Bom, vamos colocar aqui os dados que a gente tem. Ele me falou que PA vale 6, então aqui é 6. Ele me falou que AB vale 8. Ele me falou que CD vale 5. CD está aqui, ó, 5. Pedacinho aqui dentro. E ele me falou que é para me descobrir a medida do segmento PD. PD é o segmento de fora aqui, ó, que eu vou chamar de X. É evidente que aqui eu tenho que usar aquela outra relação métrica que diz que PA vezes PB é igual a PD vezes PC. Repara que não é PA, PB, PC, PD. Aqui seria PD vezes PC. Por quê? Porque eu tenho que entender o que isso representa. Isso está representando isso aqui, ó, o de fora, PA, vezes o todo, PB. Então, vamos pensar aqui comigo. O PA vale 6. O PB vale 8. Então, já ficou 6 vezes 14. Por quê? Porque o PB é 6 mais 8. Então, vai ser PA vezes PB, ou seja, 6 vezes 6 mais 8, que é 14. E aqui vai ficar assim, ó, PD, que é o de fora, vezes o PC, que é o todo. Então, vai ficar X, que multiplica X mais 5. Então, sempre vai ser o produto do externo pelo todo. 6 vezes 14 é igual a X vezes X mais 5. E se a gente fizer dessa forma, nós vamos chegar na relação que a gente está procurando. Então, resolvendo o exercício para você, vai ficar 6 vezes 14, deixa eu só limpar aqui, 6 vezes 14, podemos voltar lá para você visualizar, ó, 6 vezes 14, vai ser igual a X que multiplica o quê? X mais 5. Então, 6 vezes 14 me dá 84. X que multiplica X mais 5 vai me dar X quadrado mais 5X. Passo 84 para cá negativo, vai ficar X quadrado mais 5X menos 84 igual a 0. Resolvi essa equação do segundo grau por soma e produto. Eu quero dois números que a soma dá menos 5 e dois números que o produto dá menos 84. Então, a soma tem que ser menos 5, o produto tem que ser menos 84. E aí fica lógico e evidente que o x' é 7 e que o x duas linhas é 12. Pergunto, o porquê então que a nossa resposta vai ser apenas x igual a 7? Porque o x é medida. E se o x é medida, a gente não pode considerar o menos 12 como resposta. Beleza, queridos? Tranquilo? Bom, o conteúdo é fácil, porém a gente precisa aplicar. A gente precisa começar a visualizar isso. Esse assunto merece mais uma aulinha somente com exercícios do modelo Enem. E faremos na próxima aula, beleza? Beijos do Titi e até a próxima, se Deus quiser. Boa semana e bons estudos para vocês. Abraços e até a próxima.